Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da divisão com números racionais. Então, de início, aqui falaremos da divisão com números racionais na forma decimal. Então, para esse tópico aqui, vamos fazer dois exemplos aqui. Então, observe que o primeiro exemplo que temos aqui trata do seguinte, ó. Qual é o resultado da divisão? Menos 7 dividido por 0,14. Então, observe que, para esse exemplo aqui, vamos fazer ele de duas formas diferentes. A primeira forma que temos aqui de efetuar essa divisão vai ser a seguinte. Vamos pensar o seguinte de início. Vamos verificar quantas vezes 0,14 cabe em 7. Ou seja, que número multiplicado por 0,14 dá exatamente 7. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui algumas tentativas. Observe que 10 vezes 0,14 dá exatamente 1,4. Então o que percebemos? Que o número que queremos é maior que 10. Observe que 20 agora vezes 0,14 dá exatamente 2,8. Prosseguindo aqui, vamos testar 40. 40 vezes 0,14 dá exatamente 5,6. E observe agora que 50 vezes 0,14 dá exatamente 7. Logo, o que concluímos aqui? Que o número que multiplicado por 0,14, que dá exatamente 7, é o 50. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos olhar agora os sinais aqui. Observe que esse 7 aqui tem sinal negativo. E observe que esse 0,14 é positivo. Ou seja, como os números têm sinais diferentes, o resultado, ou seja, o quociente, é um número negativo. Logo, o que concluímos aqui? Que menos 7 aqui, dividido por 0,14, é exatamente igual a menos 50. Por que, professor, menos 50? Porque é o seguinte, ó, o número que multiplicado por 0,14, que dá exatamente 7, é 50. Mas observe que a nossa divisão aqui ó, envolve um número negativo aqui, que é o 7, e um número positivo, que é o 0,14. Logo, sinais diferentes aqui, o resultado vai ser negativo. Logo, menos 7 dividido por 0,14 dá exatamente igual a menos 50. E a segunda forma que temos aqui, que vamos utilizar para fazer essa divisão, vai ser a seguinte. Vamos pensar o seguinte de início aqui. Ó. De início, vamos até esquecer um pouco esse sinal de menos aqui. Lá na frente, vamos mexer com ele. Vamos colocar aqui só o 7 mesmo. Observe que se for só o 7 aqui positivo, ficaria o seguinte. Ó. 7 aqui dividido por 0,14, observe que o dividendo aqui é o 7 e o divisor é o 0,14. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos deixar aqui os dois, certo? Como sendo números naturais aqui nessa divisão. Agora observe que o 7 aqui já está na forma que queremos, mas o 0,14 ele está na forma decimal. Eu quero deixar ele um número natural. Então observe que 0,14 aqui, se multiplicarmos ele por 100, vai ficar exatamente 14. Então, eu vou multiplicar 0,14 aqui vezes 100. Ou seja, eu estou multiplicando o divisor por 100. Se fazemos essa multiplicação com o divisor, temos que fazer também com o dividendo. Então, vamos pegar o dividendo aqui, que é o 7, e vamos multiplicar ele também por 100. Então, observe que 7 vezes 100 dá igual a 700. E observe que 0,14 vezes 100 vai dar exatamente 14. Logo, temos aqui, ó, aqui dividendo e divisor, ou seja, eu tenho uma divisão aqui que o resultado dessa divisão vai ser o resultado dessa divisão também. Ou seja, vamos fazer a divisão aqui ó, de 700 por 14. Então, observe que 700 dividido por 14, vamos pegar logo aqui o 70. 70 dividido por 14, qual é o número que multiplicado por 14 chega o mais próximo possível ou é igual a 70? Então, observe que 14 aqui, se multiplicarmos por 5, 5 vezes 14 dá exatamente 70.
Então, esse 70 aqui vai passar para cá, subtraindo. Logo, ó, 70 menos 70, 0. Então, aqui, ó, acabou a divisão. Professor, mas esse outro 0 aqui, ó, que sobrou esse outro 0, ó, colocamos aqui no resultado. Logo, 700 aqui dividido por 14 deu exatamente 50 também. Agora, observe o seguinte, que aqui, ó, nem colocamos o sinal, mas vamos observar o seguinte, que a nossa divisão, ela é menos 7 dividido por 0,14. Como os números têm sinais diferentes, ou seja, o 7 aqui da gente, ele é negativo, e o 0,14 é positivo, o resultado, ou seja, o quociente é um número negativo. Logo, o resultado da divisão, menos 7 dividido por 0,14, é igual a menos 50. Observe que aqui, ó, na segunda forma, deixamos aqui, ó, todos os dois positivos, deixamos aqui, ó, até o 7 positivo, fizemos aqui todo o procedimento e fizemos a divisão, ó, chegamos em 50. Logo, se esse aqui fosse positivo também, o resultado aqui, ó, seria positivo. Mas observe que o 7 ele é negativo. Então, como é um negativo e um positivo aqui, ó, o resultado vai ser negativo, certo? Logo, menos 7 dividido por 0,14 é exatamente igual a menos 50. Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, ó, qual é o resultado da divisão? Menos 9,25 dividido por menos 3,7. Então, observe que menos 9,25 dividido por menos 3,7, o dividendo aqui, que é o menos 9,25, e o divisor, que é o menos 3,7, estão na forma decimal. Então, nosso primeiro objetivo vai ser transformar o dividendo e o divisor aqui em números inteiros. Então, observe que menos 9,25 aqui, uma forma de eu transformar ele em um número inteiro é multiplicar ele por 100. Então, se multiplicarmos aqui o menos 9,25 por 100, vai dar exatamente menos 925. E observe que esse menos 3,7 aqui, podemos multiplicar. Se multiplicar ele por 10, aqui, vai dar exatamente menos 37. Mas observe o seguinte, que o número que multiplicamos, o dividendo, tem que ser o mesmo número aqui para multiplicar o divisor. Logo, vamos multiplicar aqui o dividendo por 100 e vamos multiplicar o divisor também por 100. Então, observe que menos 9,25 vezes 100 vai ficar exatamente menos 925. Dividido, agora, ó, menos 3,7 aqui, vezes 100, vai dar exatamente menos 370. Então, observe que deixamos aqui, ó, o dividendo e o divisor números inteiros. Logo, o resultado dessa divisão aqui, ó, menos 925 dividido por menos 370, é o mesmo resultado dessa divisão aqui, ó, que é menos 9,25 dividido por menos 3,7. Agora, observe o seguinte, ó, que aqui, ó, vamos efetuar essa divisão aqui como se fossem números naturais. Observe que armamos aqui, ó, 925 dividido por 370. Então, vamos fazer essa divisão como se fossem números naturais. Então, vamos pensar o seguinte agora. 925 dividido por 370, vamos pensar em qual é o número que multiplicado por 370 chega o mais próximo possível de 925 ou é exatamente 925. Então, vamos pensar o seguinte, ó. 370 aqui, vamos armar as continhas, vezes 2, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 7 é 14, foi 1, 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. Então, deu 740. Então, é um número menor que 925. Vamos testar agora com 3. Então, ó, 370 vezes 3. Então, observe o seguinte, que 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 7 é 21, ficou 1, subiu 2. E observe que 3 vezes 3 é 9, mais 2, 11. Observe que 370 vezes 3 deu exatamente aqui, ó, 1110. Agora vamos pensar o seguinte aqui, ó. O número que mais chega próximo aqui é 2. Por quê? Porque 2 vezes 370 dá 740. Se for 3, 3 vezes 370 dá 1110, ou seja, um número maior que 925. Então aqui no máximo vai ser 2. Então 2 vezes 370 dá exatamente 740. Então esse 740 passa para cá, subtraindo. Vamos fazer aqui a subtração.
5 aqui menos 0 é 5. Agora observe que 2 menos 4 não é possível, então vamos ter que pedir emprestado. Observe que o que eu vou pedir emprestado eu vou somar aqui no 7, ó. Esse 1 aqui, ó, bem pequenininho aqui que eu pedi emprestado. Agora ficou, ó, 12 menos 4. 12 menos 4 vai ficar exatamente 8. E observe que o que eu pedi emprestado eu vou somar aqui com 7, ó, vai ficar agora 8 aqui. Observe que agora ó, temos 9 menos 7 mais 1 é 8. Então 9 menos 8 é exatamente 1 aqui. Então ficou exatamente 185. Observe que esse 185 ele é menor que o divisor aqui, que é o 370. Logo, para continuar essa divisão, vamos acrescentar aqui um 0 e aqui uma vírgula. Então eu tenho agora ó, 1850 dividido por 370. Então vamos pensar o seguinte. Qual é o número que multiplicado por 370 chega o mais próximo possível ou é igual a 1850? Então observe ó, que fizemos aqui ó, 3 vezes 370 deu exatamente 1110. Vamos testar aqui com 5 aqui, ó. Vamos testar 370 vezes 5 aqui. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 7 é 35. Subiu 3. E observe, 5 vezes 3 é 15, mais 3 é 18. Então observe que 5 vezes 370 dá exatamente 1850. Logo aqui, ó, vamos colocar aqui o 5 aqui. Então observe que 5 vezes 370 dá exatamente 1850. E vai passar para cá, subtraindo. Logo, o resultado da divisão de 925 por 370 deu igual a 2,5. Agora observe o seguinte, que aqui ó, a divisão que tínhamos era essa aqui, ó, que era igual a essa primeira divisão aqui, ó, menos 9,25 dividido por menos 3,7. Então observe que o resultado daqui ó, vai ser exatamente 2,5. Agora vamos observar os sinais aqui. Ó. Vamos pensar o seguinte, ó, como os números têm mesmo sinal, ou seja, aqui ó, na nossa primeira divisão, ó, os dois têm mesmo sinal, os dois são negativos. Logo, o quociente é um número o quê? Vai ser um número positivo. Então, a que conclusão chegamos? Que o resultado dessa divisão aqui, ó, menos 9,25 dividido por menos 3,7, vai ser exatamente ó, 2,5 aqui, positivo. Observe que aqui ó, colocamos um sinal de mais aqui, certo? Professor, mas se eu não quiser colocar o sinal de mais aqui, fica errado? Não, aqui você tem uma opção. Se você colocar o sinal de mais aqui, está indicando que é positivo. Se você não colocar o sinal de mais aqui, subentende-se que ele é positivo, certo? Então, prosseguindo, agora vamos falar da divisão com números racionais na forma de fração. Então, observe o seguinte, que para dividir uma fração por outra fração, diferente de zero, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Então, observe o seguinte aqui, ó. Na divisão aqui, que eu tenho de frações, vamos fazer o seguinte, ó, vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Agora, observe o seguinte que temos aqui, ó. Primeiro, vamos repetir quem? A primeira, que é 2/5 aqui, ó, positivo. E vamos multiplicar aqui pelo inverso da segunda. Então, o inverso de menos 3/4 aqui vai ser igual a quem? A menos 4/3. Então, menos 4/3 aqui, certo? Agora, professor, mais aqui, eu estou multiplicando pelo inverso. Esse sinal de menos aqui não vai ficar positivo, não? Vai não, observa, ó, nós estamos multiplicando pelo inverso da segunda fração. Então, eu repito o sinal de menos e inverto a fração, certo? Então, observe que mais 2/5 aqui dividido por menos 3/4 é igual a quem? É igual a mais 2/5 multiplicado por menos 4/3, certo? Agora, ó, vamos multiplicar, ó, vamos fazer regrinha de sinal. Observe o seguinte, ó, que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Então, fazendo regrinha de sinal aqui, mais com menos é menos. Então, eu sei que o resultado vai ser negativo, certo? Ou seja, o produto aqui, ou seja, a multiplicação envolvendo aqui dois números com sinais diferentes aqui, o primeiro é positivo e o segundo é negativo, o resultado vai ser negativo. Agora, vamos multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, observe que 2 vezes 4 aqui vai dar exatamente 8. E observe que 5 vezes 3 dá exatamente 15. Ou seja, a que conclusão chegamos aqui? Que o resultado da divisão de
2/5 positivo por 3/4 aqui negativo, vai ser exatamente menos 8/15, certo? Prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo. Observe o seguinte que temos aqui, ó. Menos 1/3 dividido por menos 3/7. Observe o seguinte que temos aqui, ó. Aqui temos essa divisão que envolve duas frações aqui. Então, vamos repetir a primeira. A primeira é menos 1/3. E multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o sinal de menos aqui, ó, repete, certo? E o inverso de 3/7 aqui é exatamente 7/3. Então, vai ficar exatamente menos 1/3 vezes menos 7/3. Agora, observe o seguinte, que nessa multiplicação aqui, os dois números aqui, ou seja, os fatores, eles são com o mesmo sinal, os dois são negativos. Logo, o resultado vai ser um número positivo, certo? Aí, o que vamos fazer aqui agora? Ó, vamos multiplicar o numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, observe que 1 vezes 7 vai dar exatamente 7. E 3 vezes 3 vai dar exatamente 9 aqui. Logo, chegamos em 7/9. Observe que aqui eu não coloquei o sinal de mais, não tem a necessidade. Se colocar aqui o sinal de mais, também fica positivo, mas aqui, como ele é positivo, não tem a necessidade de colocar o sinal de mais aqui. Mas observe o seguinte, que a divisão, ó, de menos 1/3 por menos 3/7 aqui, deu exatamente 7/9 aqui positivo. Aqui, ó, pode colocar o sinal de mais e pode deixar, ó, também sem o sinal de mais, não tem a necessidade. E assim finalizamos nossa aula.